Evangelho vem da palavra grega euangelion, quer dizer boa notícia, boa mensagem. Que boa mensagem é essa? Primeiro Deus cria os céus e a terra com o seu grande poder. Está lá em Gênesis, cria em 6 dias. Cria o céu, as estrelas, cria a terra, os animais. No 6º dia, ele cria a chamada coroa da sua criação, a obra-prima. Tudo que Deus criou foi bom e foi perfeito. Mas existiu algo que foi a sua obra-prima. Foi o homem. Porque ele diz, façamos o homem à nossa imagem e semelhança, de modo que nenhuma outra criatura foi feita à imagem e semelhança de Deus. Nem os anjos. Ninguém, nada em todo o universo. Mas o homem, ele decidiu criar sua imagem e semelhança. O que significa ser a imagem e semelhança de Deus? Significa que Deus tem os seus atributos, características pessoais de Deus. E os atributos são divididos em 2 categorias. Atributos incomunicáveis, só Deus tem. Onipotência, onisciência, onipresença. E atributos comunicáveis, Deus tem e comunica às suas criaturas. Bondade, justiça, amor, santidade. Então Deus cria o homem e comunica esses atributos. Então o homem era moralmente justo, moralmente perfeito. E o que acontece? Coloca o homem aqui no jardim do Éden, coloca ele para cultivar o jardim e dá uma única ordem a ele, para ele não tocar na árvore do conhecimento do bem e do mal. O homem então viola essa única lei e o pecado entra em toda a criação. E o pecado é como um vírus. Para entender, talvez poderia ter exemplos melhores. Imagina quando um vírus entra em um computador. Ele não destrói o computador, não explode, mas ele corrompe o sistema, ele deteriora, ele não funciona mais daquela mesma forma. Assim aconteceu com o homem, ele se corrompeu. E com o pecado veio as maldições. A primeira maldição veio sobre a serpente, a segunda maldição veio sobre a mulher, com dores dará à luz os teus filhos, e a terceira maldição recai sobre o homem e sobre a terra. Então vem a pior de todas as consequências, a morte espiritual. Tem a morte física, tem a morte espiritual. O homem não morria, Adão e Eva não morriam, eles eram eternos? Eu não acredito que sejam eternos, mas a morte não fazia parte daquele primeiro plano, ok? Tá. De modo que a obediência traria a morte para a criação. Então, de tantas... A desobediência. De modo que a pior consequência foi a morte eterna. A condenação ao inferno. Tá. Ok? Então, Deus condena o homem por causa do pecado, vem essa consequência drástica. E junto com ele, toda a descendência que viesse de Adão e Eva seria condenado com eles. Imagina dentro da perspectiva de um vírus. Se eles estão contaminados, logo sua descendência também virá contaminada. Foi isso que aconteceu. Todos que descenderam dos primeiros pais, Adão e Eva, vieram com a infecção, com a transmissão do pecado. E com o pecado, a sentença, a condenação. Então, por que Deus tem que condenar? Porque o pecado é uma violação à justiça de Deus, à lei perfeita de Deus. E Deus, sendo justo que é, ele precisa punir o pecado. A punição vem com a condenação. Mas Deus também não é só justiça. Deus também é amor. E no seu amor, intenta um plano para salvar essa raça que agora está perdida. Essa raça está debaixo de maldição, está debaixo de juízo. Ele precisa salvá-la. E o que ele faz? Ele precisa resolver um grande dilema. Provérbios está escrito assim. Quem condena o justo e absolve o ímpio, abominação é para o Senhor, ok? Então não pode absolver o ímpio, nem condenar o justo. Como Deus, então, pode absolver o ímpio sem ser uma abominação? Ok? Porque veja só, o transgressor, o infrator, merece a pena, a condenação. Se o juiz é justo, ele não pode simplesmente abrir as grades das prisões e falar, estupradores, assassinos, saiam porque eu sou bom. Não, o senhor não é bom, o senhor é injusto. Concorda? Esse é o grande dilema. Como um Deus justo salva pecadores injustos
sem deixar de ser justo. Ele não pode simplesmente perdoar, senão ele estará passando por cima da sua justiça. Aí que entra a beleza do Evangelho. Resposta: Jesus Cristo. A cruz de Cristo. Esse é o verdadeiro Evangelho. Isso muda tudo. Muda o que tudo. começou na queda tem fim na crucificação. A solução, a única maneira de reverter o quadro, o estado do homem, da condenação, é o quê? Os pecados dos homens têm que ser punidos. Ponto. Não há como passar debaixo do tapete. Não há um lalau no céu. Não há como. O que acontece? Cristo, então, o plano de Deus é enviar seu filho, que era Deus, para se tornar homem. E nos substituir, morrendo da cruz. O que ele faz? Na cruz, ele leva os nossos pecados. E Deus, por ser justo, tem que punir os pecados. Ao invés de punir os pecados em nós, pune eles em Cristo. Porque na cruz, Cristo leva os nossos pecados sobre ele. A imagem é muito simples. Imagine um júri. Imagine um tribunal. Rogério Vilela é condenado por 10 crimes hediondos. O 11º, réu confesso. Ele é pego com sangue nas mãos. Condenado, ele vai passar agora sentenciado a passar por um julgamento. No julgamento, ele confessa os crimes. Ele é culpado. A sentença, pena de morte. A hora que o juiz vai bater o martelo e decretar sua sentença, cadeira elétrica, ou nem sei qual que são os métodos hoje, entra alguém no julgamento. Meritíssimo! Não! Não. Como não? Não o condene. Como assim? Ele olha para você, Vilela, levante-se daí. Tudo bem. Você se levanta e ele senta no seu lugar. Pode continuar, meritíssimo. E o juiz, espera aí. Você está querendo dizer que você assume os 10 assassinatos dele? Sim. Mas se você assumir os assassinatos, você vai ter que arcar com a punição. Sim, eu arco. Comprei a pena. Comprei a pena. Mas a pena é de morte. Pois eu morro. Ok. Então aquele homem é executado no seu lugar. Porque o Estado quer justiça pelos crimes e a justiça tem que ser satisfeita. Ou será satisfeita com você ou com qualquer outro. Ela não pode ficar sem ser satisfeita. Foi isso que Cristo fez. Tirou todos nós do banco dos réus e olhou para Deus, o juiz, e disse: cobra o pecado de todos eles de mim. Mas meu filho, se você tomar o lugar deles, você vai se fazer culpado como eles. Eu faço. Mas se você fizer culpado, você vai pagar a penalidade. Eu pago. Mas a penalidade é a execução sumária. Pode executar. Essa é a história de amor. A mais bela história que o mundo já ouviu. Você sabia, Vilela, que o número de ateus tem crescido no Brasil? Ah, é? O número de ateus tem crescido. Por que pessoas têm aderido ao ateísmo? Porque veja só, Deus é invisível. Já viu? Já pegou nele? Não. Nunca. Ok? Mas qual a manifestação física de Deus na Terra? A igreja. A igreja é embaixatriz, é embaixadora dele. Então, a maneira que ela se conduz, que ela caminha, as atitudes que ela toma, tanto no coletivo como instituição, como individual, elas definem um Deus para a sociedade. Elas apresentam um estereótipo de Deus. Pergunta, as coisas que a gente assiste no programa de TV. Demônios dando entrevistas em microfones. Escândalos. Milhões envolvendo adultérios. Essa coisa toda. Esse tipo de Deus que está sendo apresentado pela igreja moderna à sociedade. E as pessoas, Deus é isso aí? Eu não quero, eu estou fora. Deus associado a dinheiro, Deus associado a triunfalismo, Deus associado a exorcismo, Deus associado a curandeirismo, a interesse, a barganha. É melhor ser ateu. A mensagem da redenção foi substituída por dízimos e ofertas. Dá 10 que Deus te dá 100. É pobre? Tem demônio. É empregado? Não tem fé.
Venha para essa igreja, detalhe, não é para Jesus, venha para essa igreja, se torne patrão. Seja curado das suas doenças. Seja livre de todos os seus problemas. Então o que está havendo? A imagem do Deus que a igreja moderna está trazendo, Vilela, é uma caricatura barata. Mais parece um Papai Noel gordo, mais digno da nossa dó do que o Deus das Escrituras, que tem que ser temido, adorado para sempre. É isso que está acontecendo. A Bíblia diz o que acontece nessa hora, quando você se arrepende e crê, no tribunal de Deus, você recebe uma sentença favorável. Você é justificado dos seus pecados. O que é isso? Você é declarado diante de Deus legalmente justo. E o martelo do céu é batido agora. Se alguém estiver me ouvindo, é agora. Não é as prestações, não é depois da manhã, é agora. Você é declarado justo e passou da vida para a morte. Não entra mais em condenação. Porque Deus olha para você e vê os seus pecados em Cristo. E vê a justiça de Cristo em você. Assim que alguém é salvo, assim que alguém responde à pregação do Evangelho. Arrependimento e fé. E você falou inferno uma hora. Inferno. O que é o inferno? E se Jesus foi realmente até o inferno durante esses 3 dias? Isso é uma pergunta muito interessante, porque, tá bom, pastor Paulo, tá, eu não quero o seu Jesus, eu não quero esse arrependimento e fé, eu estou de boa. Quais as consequências de permanecer no pecado? Quais as consequências de Cristo, por exemplo, não ter vindo? Ou quais as consequências de rejeitar o sacrifício? Vilela, nós, os homens, não correm o risco de perder alguns milhões em ouro, a sua Ferrari, o seu nome no hall da fama, na calçada da fama. Nós somos pessoas que têm corpos, que vão se desfazer, mas temos almas que durarão para toda a eternidade. E a Bíblia diz que só tem 2 destinos, para os céus ou para o inferno. O que é inferno? Existem 4 palavras para inferno. A primeira palavra hebraica é Sheol, quer dizer mundo dos mortos, sepultura ou inferno. A outra é Hades, transliteração grega do hebraico Sheol, que também quer dizer sepultura, o mundo dos mortos. E a outra principal é Gehenna, é outra palavra para inferno. Como que acontece? Quando o pecador morre, para onde ele vai? O corpo dele vai para a sepultura e a alma dele desce para o Hades. Agora, Hades, lugar de tormento. O justo, quando morre, vai para onde? O corpo dele para a sepultura, mas a alma para o céu. Não foi assim com Jesus? Jesus morreu, o corpo de Jesus foi para onde? Para a tumba, José de Arimateia. O ladrão com ele? Para a tumba. Mas Jesus diz, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Eles foram para o céu. Ok? Certo. Agora, quando acontece a ressurreição, Jesus volta, essas almas saem tanto do Hades, o pecador, como o justo, vem dos céus, e os corpos ressuscitam e unem-se agora com a alma. Então, os justos, o corpo e a alma ressuscitado, o corpo igual de Jesus, vai para o céu para estar para sempre. E o ímpio, o corpo dele vai para onde? Agora não vai mais para o Hades, vai para o Gehenna. O que é o Gehenna? Esse é um termo que Jesus usou para inferno. Gehenna é o Gehinnom, Vale de Hinnom. O Vale de Hinnom, na época de Jeremias, era chamado Vale da Matança. Na época do rei Manassés, era o local onde Manassés oferecia os seus próprios filhos para o deus pagão Moloque. Eles eram incinerados. Na época de Jesus, o Vale de Hinnom era o lixão da cidade de Jerusalém. O que era depositado nesse lixão? Semelhante aos lixões de hoje. Papel, galhos, comida, materiais orgânicos e pedaços de cadáveres animais e pedaços de cadáveres humanos. E até cadáveres inteiros, que ficavam sendo comidos por bichos. E como se faz para livrar dos lixos nos lixões? O método até hoje se usa, eles incineravam. Só que a quantidade de lixo que recebia o lixão de Jerusalém era tão grande que o fogo nunca apagava. Jesus disse,
O inferno é como o vale de Rinom, que o fogo nunca se apaga, a ferida nunca cicatriza e o verme não morre. Resumindo, o inferno é o lixo da humanidade. É onde vai ser lançado tudo que é de podre nessa sociedade. O inferno é chamado Lago de Fogo, onde será lançado o diabo, os anjos caídos, os demônios, a besta, o falso profeta e todos aqueles que rejeitaram o evangelho do Senhor Jesus. O que é pior no inferno? Primeiro, sofrimento inimaginável. Segundo, uma dor que nunca se alivia. Terceiro, não tem saída. Você vai procurar uma porta, não acha. Um muro para pular, não tem muro. Ausência de beleza, imagina um lugar onde você não vai ver mais um beija-flor, uma rosa, o som de uma flauta, um rio, uma cachoeira. E o pior do inferno, adoração, para todo sempre. Pergunta que todo mundo faz, é fogo literal e as pessoas vão ficar queimando igual torresmo? Não acredito que seja isso. Fogo e enxofre. O que é enxofre? Componente químico do ácido. O ácido cai na pele arde. Fogo dá a ideia de sofrimento, punição, suplício. Como vai ser eu não sei e provavelmente eu nunca saberei. Mas a ideia é sofrimento eterno. Outras pessoas dizem, não, o inferno vai ser ruim porque Deus não vai estar lá. Duas coisas, o inferno sempre porque o diabo vai estar me... O diabo não é dono do inferno, não manda no inferno, não vai fazer nada no inferno. A única coisa que o diabo vai fazer no inferno é sofrer. Então esquece esse negócio. O diabo não é dono do inferno, não manda no inferno. Aliás, a ala mais quente, se tiver, vamos dizer, subsolos, no sub, perto da lava vulcânica, vai ser o chilindró de Satanás. Quem manda no inferno? Deus. Deus tem as chaves, Cristo. O inferno é terrível, não é porque pela ausência de Deus, é pela presença. O que é o inferno, Vilela? O completo despejar da ira de Deus sobre o pecador. João em Apocalipse, ele compara o inferno como um lagar. O que é lagar? Um compartimento onde o viticultor joga uvas, sobe em cima e começa a esmagar. Embaixo tem uns dutos que levam para os recipientes onde é colhido e extraído o suco. O inferno é esse lagar. As uvas são os ímpios. Quem os esmaga são os pés de bronze do cordeiro. E aquele suco é o sangue deles. Então o inferno é inferno porque Deus não estará no inferno como um cordeirinho, mas como um leão, punindo os pecadores. Então essa é a ideia de inferno. Alguns creem no aniquilacionismo. Não! Os maus, Deus vai destruir eles vão deixar de existir. Pulveriza. Pronto. Muito fácil, então. Detona tudo, depois eu vou te botar numa câmara, você vira pó. Não, pó ainda é alguma coisa. Nem pó você vai ser, você vai sumir no limbo. A palavra grega para salvação eterna, ou seja, vamos ficar no lugar eternamente, é a mesma para condenação eterna, em Mateus 25. Então, se a palavra, se os salvos ficaram uma eternidade no céu, ou seja, a ideia de sem fim, os condenados, uma eternidade no inferno, sem fim também. Que a palavra grega para eterno, para salvos e para condenados, é a mesma. Então, esquece essa ideia de aniquilacionista. Porque isso é bom, Vilela. É a mesma coisa dizer, mais ou menos o que está acontecendo aí, né? Pode cometer crime, no final dá certo. Você não vai nem para um lado nem para o outro, entendeu? Isso é trazer impunidade. Isso é perigoso, que isso pode favorecer o pecado. Correto? Porque se você é aniquilado, você não presta contas. Não, essa ideia. Outra dúvida que eles têm, mas pastor, se eu pequei 70 anos, não podia ficar 70 anos no inferno? Não é desproporcional? Boa pergunta, hein? Peca 70, fica 70, tudo livre. Não. Por que a condenação é eterna? Porque a infração é contra um Deus eterno. Logo, a penalidade tem que ser eterna.
Simples assim. Mas o que vai para o inferno? É a alma? É o espírito? O que é? Boa pergunta. São os dois. Se o ímpio morre hoje, o corpo vai para a sepultura. A alma já vai para o inferno, só que só vai a alma. Quando houver a ressurreição, Jesus volta, ressuscita tanto os justos como injustos. Aí a alma e o corpo se unem. O corpo espiritual ou o corpo físico? Não, o corpo físico. Esse corpo que foi decomposto, ele vai ser recomposto e vai se unir à alma. Aí, tanto é que Jesus não ressuscitou. Jesus não ressuscitou só a alma com o corpo. Tomé não duvidou? Bota aqui, Tomé. Veja que veja que uma alma não tem corpo. Aí o que vão ser lançados no inferno, Vilela? Tanto alma quanto corpos. Só que corpos agora indestrutíveis. Eles vão até querer morrer no inferno, mas não vão achar morte lá. Não vai haver morte. Corpos indestrutíveis, corpos feitos apenas para punição. Então são as duas coisas. Isso se dá na ressurreição, na volta de Jesus. A obra da salvação é sobrenatural. Então o Espírito, ele age nos transformando, ele age revelando Cristo a nós, ele age dando entendimento ao Evangelho. Quando você ouve a pregação, quem é que faz você entender ela e ser salvo? O Espírito Santo. Quando você lê a Bíblia, para muitos é um livro tudo embaralhado. Quem é que faz aquilo ter sentido? Você, meu Deus, ele morreu por mim. O Espírito Santo. Então o papel dele é de iluminar, o papel dele é de abrir olhos, o papel dele é de abrir corações. Quer ver uma coisa que ninguém entende, Vilela? A maioria, dentro desse assunto aí nós podemos falar da verdadeira e da falsa conversão. O que é conversão? O que nós temos hoje, por que nós temos igrejas com tanto mau testemunho? Eu sou pastor e o meu trabalho, eu vivo em viagens, em conferências, escrevendo livro, tal, quase não tem tempo para uma rotina comum de ir no mercado, fazer essas coisas. De vez em quando eu vou em alguns lugares, eu lembro quando fui trocar meu carro. A minha cidade é uma cidade de muitas garagens, estacionamentos, onde você compra carros usados, novos e usados. E a maioria dos que eu estava indo, os funcionários, os vendedores eram evangélicos. Ah, é? Mas ali, palavrões, e assina aqui, faz assim, o testemunho deles, horroroso. Faz uma maracutaia aqui, faz isso aqui, a gente arruma, dá um jeitinho pro senhor. O que o senhor faz? Sou pastor. Desculpa, pastor, eu também sou crente. Eu percebi. Fica todo sem graça, né? Ou seja, a quantidade de pessoas que carregam o título de cristãos, mas vive uma vida toda torta, enrolada. O que é isso? É uma falsa conversão. O que é conversão, Vilela? Algumas pessoas dizem, eu me converti. Tá, como você sabe que você se converteu, você é salvo? Eu me batizei. Onde? Eu me batizei nas águas. Isso não é evidência que você é salvo. Ah, tá. Como você sabe que você é salvo? Eu tenho dons do Espírito, eu profetizo, eu falei línguas. Isso não é evidência que alguém é salvo. Ah, não? Não. Eu sou cristão, me converti. Tá, mas como você sabe? Eu faço parte de uma igreja, tomo a ceia. Tá, mas isso não quer dizer nada. Tá, qual é a verdadeira evidência da conversão? Regeneração. Vilela, a salvação não é obra simples. Vamos lá. Deus criou o mundo, o universo. Vou pegar isso aqui para ilustrar, que vai ficar bom. Em 6 dias. Vilela, o universo tem 94 bilhões de anos-luz de diâmetro. Se você pegar uma nave espacial de uma ponta do universo na velocidade da luz, ela demorará 94 bilhões de anos para chegar até outra ponta. O oceano, sabe quantos litros de água tem o oceano, Vilela? Não. A maioria pensa em milhão, vamos lá. 1 milhão, 1 bilhão, 1 trilhão, 1 quatrilhão, 1 sextilhão, 1 quintilhão, 1 septilhão, 1 octilhão de litros de água, aproximadamente. Posso errar um pouquinho para cima ou para baixo. De água! Pra você ter uma ideia. Só o Vilela, sabe quantas células você tem no seu corpo? 60 trilhões de células com uma fita DNA de 1,70 m em cada célula. Aí dentro de você. Só uma gema de ovo é mais complexa que a cidade de Nova York. Só uma folha de árvore é mais complexa que a cidade de Paris. Só o código genético de uma ameba você preenche 1000 vezes a enciclopédia britânica, que dá mais ou menos 4 bilhões de palavras. Agora eu pergunto, quanto poder você acha que Deus não usou para criar tudo isso?
do nada. Os teólogos chamam do ex nihilo. Do nada, Deus traz tudo isso. Imagina quanto poder. Vou te fazer um teste. Eu te dou 10 segundos para, sem nada, fazer aparecer essa toalha na tua mão. Sem nada, você tem que criar essa toalha. 10 segundos. Não vai furtar ela. Não. Ok? Você parou para pensar? Quanto poder Deus não emprega? Pois para salvar um homem, o poder que ele emprega é maior do que o poder que ele usou para criar o universo inteiro, Vilela. Por quê? Para criar o universo, ele cria do nada, cria o universo. Para salvar, não é do nada, é a partir de uma massa caída, corrompida em Adão, que ele tem que recriar e fazê-la a imagem de Cristo. Então, um homem só é salvo pelo poder sobrenatural de Deus. Aí eu pergunto àqueles que me ouvem, esse poder te alcançou? Esse poder, a piscina do batismo não dá, a ceia não dá, estar sentado num banco não dá. Resumindo, aquele que está em Cristo é uma nova criatura. Conversão, Vilela, é semelhante a uma lagarta, rastejante, cilíndrica, mucosa, asquerosa. Ela entra no casulo, ela sai de lá uma lagarta violeta, uma lagarta com anteninha, ela sai melhoradinha. Ela sai outro animal, completamente diferente, uma borboleta colorida, que voa com antenas. Isso é salvação, conversão. Não é uma melhorada, não é vestir uma roupinha da religião. Deus tira o coração de pedra e coloca o coração de carne. É como se uma jamanta me atravessasse e me desfigurasse e eu me tornasse um outro ser. E isso é conversão. As pessoas estão se declarando salvas e não passam por essa transformação. Por isso que elas continuam dando surra nas esposas, roubando, adulterando, fazendo trambicagem e dizendo, sou cristão. Mas elas não nasceram de novo. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Elas foram atingidas pelo poder de Deus. Que poder é esse? O poder do Espírito Santo, que regenera. Ele não falou isso para Nicodemos? Verdade, te digo, Nicodemos, quem não nascer de novo não pode entrar no reino dos céus. Ah, mas como pode ser isso? Eu sendo velho, vou voltar para a barriga da minha mãe? Não, quem não nascer da água do Espírito, quem não for regenerado, não pode entrar no reino dos céus. O que Jesus estava falando, Nicodemos? Essa obra a terra não possui. O homem não dá. Buda, Maomé, Confúcio, Macedo, seja lá quem for, pastor, apóstolo, bispo, religião, não dá. É só o Espírito Santo transformando o homem, fazendo ele uma nova criatura. Então, é por isso que nós temos tantos pecados, tantos escândalos. Agora, como esse poder chega no pecador? Boa pergunta. Pastor Paulo, por que então esse poder não está presente em muitas igrejas? Ou na vida desses cristãos a ponto de transformá-lo? Porque esse poder é oriundo do quê? Da mensagem do Evangelho. Romanos 1,16. Pois não me envergonho do Evangelho, pois ele é o poder, grego, dunamis, da onde vem a palavra dinamite. É uma explosão. Não é uma retórica, não é uma palestra. A mensagem do Evangelho é poderosa, ela vem acompanhada de poder. Então o indivíduo, pecador, quando ouve, esse poder que eu disse, maior da criação do universo, alcança aquela pessoa. E essa metanoia, essa metamorfose da lagarta e borboleta, alcança ela. Pergunta, na maioria dos púlpitos brasileiros, é o evangelho que é pregado? Não. Então, se não é o evangelho que não é pregado, esse poder não vai acompanhar uma mensagem que não seja do evangelho. Se esse poder não acompanhar, não vai haver conversões verdadeiras. Por isso, o meu apelo aqui, nesse podcast, temos que redescobrir o Evangelho. É a única mensagem, a única esperança para esse mundo. Eu estou aqui, eu orei para vir aqui, falei, Senhor, o Senhor está me dando uma oportunidade de falar livremente do seu Evangelho, e muito obrigado pelo espaço democrático, pela a liberdade que você dá a todos. Não é à toa que o seu podcast tem sido muito bem conceituado.
muito obrigado. E eu falei, Senhor, tá, se eu tiver uma esperança, uma oportunidade só, que mensagem eu falaria? O Evangelho. O Evangelho. Porque, na minha visão, Vilela, os homens estão perdidos. Romanos 3, todos pecaram. Quem fica fora do tudo? Nada está fora do tudo, tudo está tudo. Todos pecaram. Destituídos da glória de Deus estão. Fora do alcance de Deus estão. Tá, se todos pecaram, qual a consequência? Romanos 6, 23. O salário do pecado é a morte. Então todos devem morrer. Mas eu tenho a vacina. Eu tenho a vacina nas minhas mãos. Qual é a vacina? O Evangelho. Que homem seria eu? Vamos voltar para a pandemia. Vou usar esse termo, não, mas vamos voltar para uma epidemia. Está matando todos na sociedade. 1, 2, 3, 1.500. A vacina chega até as suas mãos. Você tem ela não só para você, mas tem mais aí 3.000 recipientes. Que espécie de homem você seria se guardasse para você os 3.000 recipientes e continuasse assistindo cada um morrer a cada dia? Você seria um monstro, um troglodita. Se eu acredito que os homens estão morrendo, e não de um vírus, mas do pecado, e eu tenho o antídoto em minhas mãos, e eu omito, que espécie de homem eu seria? Então, se eu acredito com todo o meu ser que essa é a realidade do mundo, pecado, maldição, e que a única solução é o Evangelho, então eu pregarei o Evangelho. Eu anunciarei o Evangelho. Cristo morreu por vocês, pecadores. Venham até Ele, se arrependam, creiam, Ele está lá. E o que Ele diz? Aquele que vier a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Vem. Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para suas almas, porque o meu fardo é suave e o meu jugo é leve. Então essa é a grande mensagem. Foi isso que aconteceu comigo. E como manter isso? Como manter viva essa chama? Porque é muito fácil, como a gente estava falando, né, anteriormente, você ir se esquecendo ou os problemas da vida deixarem essa lembrança parecer uma coisa de outra vida, assim, né, de um passado distante. Sim. Vamos lá, Vilela, nós não temos luz própria. A luz que brilha em nós, a que está em nós, é reflexo da luz de Deus. Nós também não temos a chama própria, é a chama de Deus, do Espírito acesa em nós. Para manter isso, Vilela, é necessário nutrir uma relação com o Senhor. Porque muitas pessoas se esfriam. João vai falar lá para a igreja de Éfeso, Apocalipse 2. Tenho contra vocês que vocês deixaram o primeiro amor. Que é isso? Apagou essa chama. A palavra deixar aí quer dizer divorciar. Olha como é que é simples você aprender isso. Quando você tem a sua esposa e você percebe... Não, vamos melhor. Vou usar outro casal. Um casal que tem um marido com a esposa. E a esposa percebe que o amor por ela está diminuindo. E aí ele pede o divórcio. Provavelmente, o amor que ele tinha por ela foi colocado em outra pessoa, na amante. Então, o amor é tirado de uma e colocado na outra. O amor pela mulher se esfria e o amor pela amante aumenta. Então, ocorre o divórcio. O que esfria o nosso amor por Deus? Nossos amantes, nossas amantes. As coisas desse mundo que nos fazem... Alguma coisa, veja só. Dinheiro, fama. Fama é... Pode ser dinheiro, fama, poder, status. Vilela, as coisas não são más em si. Você pode ter tudo. Você não pode só fazer com que essas coisas... Domine o coração, sejam colocadas no lugar de Deus. Você perguntar para mim, Pastor Paulo, é pecado eu ter um carrão aí importado muito caro? Eu vou dizer assim, se ele for teu Deus, é. É pecado você ter um carro... Qual é teu carro, Paquito? Eu tenho um Ford Ka 2015, uma bomba. É pecado. É pecado. Porque pode matar ele. Exatamente. Você pode estar a ponto de me matar, viu? Você tá em pecado. Senão é acidente do coração, viu? Deixa eu falar. Então veja só, não há problema. Tipo assim, ó,
Você dorme e acorda pensando naquilo? Aquilo é a fonte da sua felicidade? Não. Aquilo para mim é um símbolo do meu trabalho, né? Aquilo é uma maneira de... um objeto que ajuda na realização de outros trabalhos, de outros sonhos. Ele ocupa o lugar dele. Agora, se aquilo se interpõe entre você e seu casamento, entre você e sua fé, entre você e seus filhos, se você mata seus filhos porque riscaram o carro, ah não, então você não pode ter, você não está preparado para ter. Então é isso. Agora voltando, a gente perde isso quando a gente tira os olhos de Cristo e vai piscando para as amantes. Entendeu? É isso que acontece. Ah, e para manter? Mantém os olhos em Cristo. Mantém os olhos no Salvador. E onde você mantém? Nutrindo uma vida de leitura, por exemplo. Você já ouviu falar da cruz 1 milhão de vezes. Sim. E por que quando você ouve de novo, você se emociona? Porque é lindo. Porque reativa de novo as imagens, as cenas, a história. Aí você, poxa, não, eu preciso fazer um pouquinho melhor, eu preciso ser mais grato, sabe? Bíblia, que mais? Oração. O que é oração? Oração também é outra coisa que está banalizada. Oração é pedir, Senhor, me dá, me dá, me dá, me dá, me dá, me dá, me dá. Então, para essa igreja moderna, Deus virou aquele cara aposentado da Previdência. Ou que aquele Papai Noel que fica despachando bênção para crente caprichoso. Não. Quando você ora, você entra em uma audiência com Deus. Vamos lembrar, Vilela, quando Jesus morreu, alguma coisa se rasgou de alto a baixo. Você se lembra? O véu do templo se rasgou. Você lembra até no filme do Mel Gibson, no finalzinho, dá aquele tremor, rasga um véu lá. O que é esse templo? O que significa esse véu? Vamos lá. Deus mandou construir o tabernáculo, depois o templo. Eram estágios para se chegar na presença de Deus. E tinha dois locais, um chamava Santo Lugar e outro Santo dos Santos. Esse Santo dos Santos é onde ficava ali a Arca do Concerto, a Arca da Aliança, as tábuas dos 10 mandamentos, a vara de Arão que floresceu e o maná escondido. Tudo aquilo é para te ficar a presença de Deus. Só que entre aquele local e o santo lugar ficava um véu. Ele dividia. Por quê? Porque aquele acesso era proibido. Só o sumo sacerdote podia entrar uma vez por ano para expiar o pecado. Por quê? O pecado fazia separação entre aquele lugar e o que estava do lado de fora. Do lado de fora, toda a raça humana. Do lado de dentro, Deus perfeito. Por que que não podia entrar? O pecado. Na cruz, Deus paga pelo pecado e tira a barreira. Rasga o véu. Agora aquela entrada que era impossibilitada está aberta. Eu tenho acesso a Deus. Então, se você quiser falar com Deus, você não precisa de padre, pastor, você não precisa de dízimo, oferta, você não precisa nada disso. Ajoelha no teu quarto e você tem contato direto com o Senhor. Então isso é oração. O que é oração? Não é só pedir. É entrar além do véu. Quem está lá no véu? Quem está lá dentro do véu? Tem alguém lá dentro do véu. O que é? Bush? Não. Putin? Não. Trump? Não. O rei da Inglaterra? Não. Então o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Criador do Universo. Quando você se sente fraco, não sei se espiritualmente, ou você sente o cansaço sem ter feito algum esforço físico, quando você se sente desanimado, tem grande chance de ser algum tipo de batalha espiritual? Boa. Obviamente. Sem sombra de dúvidas, Vilela. Aliás, todas as vezes que você se propõe a buscar a Deus, uma oposição se levanta imediatamente. Imediatamente. Satanás, o que ele faz? Oprime, seduz, mente, engana. Satanás faz milagres. Satanás traz enfermidade. Satanás traz tristeza. Satanás traz culpa. Não estou colocando tudo na conta dele, não, mas estou dizendo que de fato ele faz. E realmente, muitas pessoas, como Jesus falou quando curou uma mulher que estava encurvada há 18 anos. Ela falou, também não era lícito libertar essa filha de Abraão que há 18 anos era escrava de Satanás? Ou seja, Satanás aprisiona pessoas. Satanás, ele cria ambientes ruins para as pessoas. Ele é o nosso grande inimigo, Vilela, o nosso grande adversário. Então ele causa sim. Aí você precisa fazer o quê?
Não adianta arma física contra seres espirituais. Você tem que usar armas espirituais. O que que Pedro ensina? Resistir o diabo e ele fugirá de vós. Ele vem como leão. A ideia é assim. Imagina um sanguessuga. Olha a ilustração boa. O sanguessuga gruda em você. Vai ficar ali. Você sente que está perdendo as forças, o ânimo, ele está ali. Se você não tira, pergunta, se você não tirar, ele vai sair? Não. Mesma coisa, tem pessoas que se acostumam, ou elas não conseguem esboçar reação diante desse ataque. Aí Pedro vai dizer, resiste. A ideia é, arranca esse sanguessuga das suas costas. Se livra, levanta, se posiciona. Essa é a ideia. Como? Resistiu firme na fé. Como resistir firme na fé? Lembre do que a palavra de Deus diz para você. Reivindique as promessas de Deus. O que Deus diz sobre você. Qual a sua posição diante de Cristo? Creia nela. O que Deus falou, o que Deus fez por você na cruz, se é poder é disso. E isso então te dará força para resistir o diabo. Você pode fazer isso em oração, você pode fazer isso lendo a Escritura. Eu, por exemplo, quando eu estou muito fraco, eu leio a Bíblia em voz alta. Eu oro a Bíblia. Qual a diferença entre orar calado e orar em voz alta? Nenhuma. Não? Nenhuma. A diferença é que você pode incomodar alguém que Tinha pichado numa igreja, acho que lá no centro, assim. Não precisa gritar, Deus não é surdo. Não, o que eu acho interessante orar em voz alta? Quando você quer extravasar suas emoções, eu não vejo nenhum problema. Principalmente quando você está sozinho, você está num bosque, no teu quarto, num buraco. Eu acho que não tem problema. Mas assim, quando você está em um ambiente que requer meditação em silêncio, ora, uma oração silenciosa. Na verdade, oração que vale, o salmo que vem à mente, Davi pecou com Batseba, estava em profunda angústia. Pecou contra Deus e estava ali. Aí ele fala para Deus, tu não se agrada de sacrifícios, senão te daria. A ideia dos rituais de sacrifício levítico. Vamos matar boi, vamos, né? Sacrifício para o Senhor é um coração contrito e quebrantado. O que Davi está ensinando? Não importa se é de joelho, sentado, não importa quanto dinheiro você dá ou deixa de dar, importa é a condição do seu coração. O que é contrito e quebrantado? Vai a Deus humilde, vai a Deus arrependido, vai a Deus sincero. Vilela, a maior oração que você pode fazer é ir diante de Deus, você não precisa nem usar vocabulário rebuscado, você simplesmente desabafa, expõe todo o seu coração. Lembra da oração do publicano e do fariseu? Os dois vão lá no templo e ora. Ah, Senhor, te agradeço porque não sou como esse publicano, dou o dízimo de tudo que eu ganho, se jactando. Aí vem um publicano, que era o pecador. Nem ao menos conseguia olhar para o céu de vergonha. E batia no seu peito e dizia, tem misericórdia de mim, Senhor, pecador. Jesus falou, qual desses voltou justificado? O publicano. Por causa da sinceridade. O Senhor não rejeita o coração contrito e quebrantado, arrependido. Essa é a forma ideal para orar. E sobre... A gente está falando sobre ataque espiritual, opressão, esse tipo de coisa. E tem o lance do jejum. Sim. Do deserto. O que a gente pode aprender com os 40 dias de Jesus no deserto? Porque ele estava passando também uma... Sim. Na verdade, aquele jejum de Jesus foi a sua preparação para o seu ministério. Logo após ele ter feito o jejum, ele teve o seu primeiro duelo com Satanás. Então, vamos dizer assim, ele foi fazer o seu teste do messianato, né? Vamos ver, vamos agora enfrentar a sua primeira luta no seu ministério. E ele venceu primorosamente com a palavra de Deus, a tentação. Mas o que o jejum nos ensina? Eu posso falar também um pouco dessa tentação, né? A tentação que Jesus sofreu, que ela é comum em nós. Primeiro grau da tentação. O diabo diz, se é filho de Deus, transforma essas pedras em pães e mata a sua fome. Se é o filho de Deus, a ideia é assim, já que você é o filho, você é o todo-poderoso, para que passar fome, rapaz? O que era comer o pão? Uma necessidade física da natureza dele. Estava 40 dias sem comer. Primeira área onde nós somos tentados, Vilela,
Vilela, satisfaz o desejo da sua carne. A ideia é assim, Vilela, para que ter só uma mulher? Tenha duas. Vilela, para que ter só dinheiro lícito? Tenha ilícito. Vilela, abuse, use. Todas as inclinações da nossa natureza, Satanás nos tenta a obedecê-las, a satisfazê-las. Ele foi num apetite legítimo. Fome é um apetite legítimo. Ok? Comida. A sexualidade é um apetite que nós temos. A comida é um apetite que nós temos. Mas ele nos faz satisfazê-la, ou nos tenta, de forma ilegítima. Segundo estágio da aprovação. Ele levou para o alto do pináculo e falou, se é o filho de Deus, atira-te daqui, porque está escrito, dará ordem aos teus anjos que te guardem, o teu pé não tropeçará em pedra alguma. A ideia é assim, ó, segunda tentação. Mostra quem você é. Mostra que você é o cara. Mostra seu poder, porque está escrito, dará ordem aos seus anjos. Qual que é a ideia aqui, Vilela? Ele nos tenta na soberba da vida. Ele nos tenta achar que somos maiores que somos, que não precisamos de Deus, que somos o cara. É a deidade do homem, a deificação do homem. Ele tenta nessa área também. O nosso ego, infla o nosso ego. É o que o Satanás faz. Terceiro estágio. Levou para o monte e apresentou todos os reinos e as riquezas da terra e disse, tudo isso te darei se prostrado me adorares. Qual que era o terceiro estágio? Jesus tinha um plano. Era ir até a cruz. O que o diabo está fazendo? Pega um atalho. Desista da cruz. Sofrimento, morte. Olha aí, eu te dou tudo isso aqui. Imagina ele mostrando Las Vegas, cassinos, mulheres, ouro, fama, riqueza. Terceiro estágio que ele nos tenta. Desista de Cristo. Desista da sua fé. É muito pesado. Não dá certo. Olha quanta coisa você pode curtir sem Deus. Então imagina os crentes sendo tentados, porque eles têm uma vida de renúncia. Satanás vem e mostra as belezas. Veja quanta coisa você poderia fazer sem esse negócio de evangelho, sem esse negócio de Jesus. Desista disso. Vá ser feliz. São esses três estágios. Como Jesus venceu com os três? Está escrito, pá, primeiro tapa. Está escrito, pá, segundo tapa. Está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Vai-te, Satanás. E assim ele venceu a tentação. Ele venceu se apropriando da palavra, ele usou a palavra de Deus. E nesse sentido, você falou do jejum, como a gente pode jejuar, em que ocasiões jejuar? Vamos lá. O que é o jejum religioso? É ficar um tempo determinado sem comer por motivos religiosos. Que há outros jejuns, jejum médico, por exemplo. Em que ocasião você jejua? Toda hora, todo dia? Não, ocasiões especiais. Quando você se depara com a situação que está acima do seu poder e você se vê incapaz de resolvê-la. Por exemplo, você está num belo dia tranquilo, seu filho é diagnosticado com algum tipo de doença e ele tem que ser internado. No dia seguinte, o que você faz? Você deixa de comer. Porque o seu coração está tão triste, tão quebrantado com o estado do seu filho, que você vai externar a condição do seu coração no ato de ficar sem comer. E vai apresentar orações para Deus. Senhor, durante esses 3 dias eu estarei jejuando pelo estado de saúde do meu filho. Estarei rogando para que o Senhor intervenha para a sua restauração. Nessa ocasião você jejua. Por que é o jejum? Jesus falou assim, os fariseus julgaram os discípulos de Jesus. Seus discípulos não jejuam como os de João? Aí Jesus responde, pode os amigos do noivo jejuar enquanto ele está presente? Haverá dias que o noivo será tirado, então jejuarão. A ideia é assim, agora não tem por que jejuar, eu estou presente, o noivo. É motivo de alegria, estou aqui. Mas vai chegar o dia que eu serei tirado, motivo de tristeza, calamidade, colapso. Aí eles jejuarão. Então Jesus aqui dá o motivo. Situações difíceis, situações calamitosas, situações de quebrantamento.
Às vezes você jejua pelo país, você chega a ver um caos que te angustia tanto. Senhor, tem misericórdia desse povo. Traz luz lá em Brasília. Às vezes você jejua por você mesmo, você cai no mesmo pecado 300 vezes. Senhor, eu não aguento isso aqui mais, me livra disso aqui. Você jejua. Às vezes você jejua porque você quer a salvação de um ente querido, ou que está perdido no caminho que você fala, esse menino vai terminar morto. Você jejua. E jejum acompanhado de oração, porque se só ficar sem comer fosse sinônimo de poder, tem muito país aí que se usa mais poder do mundo, porque não tem comida lá. É. Entendeu? Então não é isso. É jejum, coração. Ou seja, o interno é demonstrado externamente no ato de ficar sem comer. Por isso que às vezes o jejum marcado na quaresma, o jejum dos 318, jejum para ficar rico, não acho que é o jejum bíblico, não. E a figura do demônio, quem que é? Vamos lá. É Lúcifer, é Satanás, claro que é a mesma coisa? É importante saber, né? Mas Eu acho que é o Paquito. O anticristo, na minha opinião, é o Paquito. bom, Tem chance? Você não falaria também, né? Exato. Ó, a voz até mudou. Opa. Nossa, velho. Senhor. Perdão aqui, baixou o Temer aqui me pronunciando. Caramba, Olha, velho. vamos lá. Satanás, o diabo. Eita, demônio terrível. Bom, o que ocorre, Vilela, é que quando Deus criou tudo, ele cria também um exército de anjos e hierarquias e poderes, né, angelicais. Acontece que esse anjo, Satanás, esse querubim ungido, se rebela contra Deus e por causa de orgulho, de querer a posição de Deus, ele é banido dos céus. Agora aí vamos ver o poder dele, vamos começar aí. Ele leva consigo, diz Apocalipse, o dragão arrasta consigo uma terça das estrelas do céu, falando um terço dos anjos. Vamos imaginar que tinha 300 milhões de anjos, hipótese, 100 milhões ele levou com ele. Como ele conseguiu enganar seres que viam Deus, falavam com Deus e estavam no lugar perfeito? A persuasão desse cara não é pequena, não. O poder de engano, de influência não é pequeno, não. Conseguiu influenciar seres deste porte, caem com ele. Essa queda transforma eles em demônios, passam a ser anjos caídos, ok? Que trabalham a serviço de Satanás. E qual é a principal função do diabo? Que é outra coisa interessante para nós sabermos. Muita gente entende diabo e faz batalha espiritual, é cada coisa que você ouve. É ato profético para expulsar demônio. Para expulsar demônio territorial, vamos ungir a cidade com óleo. Eu até me lembro, em São Paulo, teve uma vez, alguém de alguma igreja pegou um helicóptero, saiu borrifando óleo sobre a cidade. Eu falei, gente, é inseticida. Demônio agora virou um escorpião. Não é essa a ideia. A principal obra do diabo, é engano. É mentira. Ele é o pai da mentira. João 8,44. Muitas dessas tentações da carne, vamos tentar aqui ali, a nossa própria natureza vai se ocupar. Sim, ele tenta e atua em todas essas esferas. Mas a principal obra é manter os homens cegos. O que Paulo fala? O Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. Na segunda carta de Paulo aos Coríntios, ele fala assim, embora vivendo na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas e todos os sofismas que se levantar contra nós. Vamos lá. A palavra sofisma ali, o grego é logmos, da onde vem a palavra logismo. O que é logismo? Ideologias, filosofias, religiões. E a palavra fortaleza, alcuroma, da ideia das fortalezas gregas. Satanás, Vilela, prende as pessoas em fortalezas ideológicas. Por isso que tem tanta gente que segue esses ismos, né? Esses ideologias, religiões, conceitos, ideias, e você vê que essas pessoas são fanáticas, obcecadas por partido tal, por religião tal, por movimento tal, e por mais que você explique racionalmente, matematicamente, fisicamente, elas não entendem. Por quê? Estão presas em fortalezas ideológicas. O diabo cega, aprisiona.
na falsa religião, na falsa ideologia, na falsa ideia, na falsa argumentação. Essa é a principal obra do diabo. Se você perguntar para mim, até tema aí nós podemos falar, seitas, heresias. Exato. Seitas, heresias. Quem é o criador delas? Quem é o pai delas? Respondo, Satanás. Ele é o pai das seitas, das heresias. A principal obra dele é criar engano e deixar as pessoas obstinadas e afastadas de Deus. Você já viu que mesmo que não tem conotação religiosa, alguns grupos que seguem alguns movimentos parecem devotar uma certa fé para eles? Sim. Uma adoração naquele. Pode ser isso na política, isso pode ser no meio natural, entre defensores das tartarugas, não sei. Mas devotam a fé para certas modismos. Engraçado que muitos desses não acreditam em Deus ou estão afastados de Deus. O que eles fizeram? Pegaram a fé que deveriam devotar a Deus e devotam a essas instituições, essas seitas, essas igrejas. Por quê? Quem está por trás da maioria é Satanás, promovendo engano, promovendo a contenda. É assim que ele age. E como você derrota ele? Depois vou entrar na seita. Com óleo? Eu imagino ele assistindo. Mas como esses crentes são bestas. Por exemplo, eu já li em um livro desses de batalha espiritual, que se Spielberg pegar esses livros aí, ganha 5 Oscars. Efeitos visuais, efeitos sonoros, vai ganhar tudo. Diz que, por exemplo, quando você vai em um hotel e se estiver uma imagem, um quadro religioso de alguma religião pagã, tem um demônio lá. Você tem que virar a imagem de costa, ungir ela, amarrar o demônio lá e dizer, fique aí. Nossa. Aí você está guardado. Diga qual história folclórica você já viu algo parecido. Eu nunca vi. Ridículo. Outros, nessa cidade aqui tem o demônio da corrupção. Ele está estabelecido, o trono dele está lá no Ibirapuera. Tem que reunir 20 irmãos, orar 20 vezes no Ibirapuera, declarando a queda dele. Quando ele cair, a corrupção de São Paulo vai sair. Esses são os métodos de enfrentar. Mapeamento espiritual, você tem que orar para mapear onde que ele atua e qual região. Essa é a ideia da batalha espiritual moderna. Tem hostes transitando por aqui e nós precisamos localizar elas. É dessa forma que eles combatem. Então, olhos, atos proféticos, dar voltas, declarar palavras ao ar. Eu declaro a queda. Voltas, 7 voltas igual Josué deu nas muralhas de Jericó. Não, isso não tem... Desculpa os irmãos que fazem isso, meus queridos irmãos. Isso não tem força nenhuma contra Satanás. Vamos lá. O que dá liberdade para Satanás agir em qualquer pessoa ou em qualquer região? É o pecado. É o pecado que dá autoridade e direito de o diabo dominar no individual ou no coletivo. Então, a única maneira de eu anular o poder do diabo, derrotá-lo, derrubá-lo, é tirar dele a força, a matéria-prima, o pecado. E como eu anulo o pecado? O evangelho. Vocês querem fazer batalha espiritual? Prega o evangelho. Ao pregar o evangelho, essas pessoas serão livres do domínio dele e ele vai perdendo a sua força e o seu campo de atuação. Essa é a única estratégia de batalha espiritual. Como é que Paulo batalhava com os demônios da época do Império Romano? Tinha demônio para tudo quanto é lado. Eu não me lembro de Paulo usar óleo e fazer nada disso. 3 viagens missionárias. Ele vira a bacia do Mediterrâneo de pernas para o ar, pregando o evangelho na prisão, fora da prisão, para o procônsul, para o imperador, para o governador, para o rei. E à medida que eles iam ouvindo, eles iam se libertando das garras de Satanás. Satanás ia perdendo o poder, a influência. Então é assim que se combate Satanás, em termos gerais, em termos territoriais, se assim eles querem colocar. E não com essas coisas, isso aí é tudo misticismo, Vilela. Isso é misticismo. Isso aí eu costumo dizer, alguns elementos aí é macumba gospel. Macumba gospel? Macumbinha gospel, mas ela é atraente porque usa elementos do nosso pano de fundo. Nós estamos acostumados com essas coisas. O brasileiro gosta de objeto, gosta de coisas para se apegar.
Pedaço da cruz de Cristo, os caras vendem. Exatamente. Óleo, a aguinha do Rio Jordão, sal que vai tirar a sua... Meu Deus, o sal como elemento de batalha espiritual, onde que esse povo tá com a cabeça? E o pior é a quantidade de gente que acredita, que vai no Vale do Sal, purgar seus pecados, que vai pegar uma arquinha da aliança e deixar dentro de casa como um amuleto que bloqueará a entrada de demônios. Ela pode viver no pecado, para cá quanto dia, ser um lambão, mas a arquinha tá lá. Veja só que mentira, que engano. Então isso, as seitas fazem muito uso disso, né? Então nós íamos falar sobre seitas, ok? Quem está por trás? A seita sempre propaga a heresia. A heresia é uma distorção da verdade, né? De uma verdade comprovada pela Escritura. Quais são as características de uma seita? Talvez quem está me ouvindo, eu faço parte de uma seita ou de uma igreja falsa? Não sei. Eu vou dizer algumas marcas da igreja falsa ou das seitas. Primeira, ela tem outra fonte de revelação e de autoridade além da Bíblia. A Bíblia não é a única regra de fé e prática dessas igrejas. Geralmente elas têm outros documentos, revistas, livros, declarações que estão em pé de igualdade com a Bíblia ou são superiores à Bíblia. Típico de uma seita. Ou são revelações que tiveram, muitos desses sectários, iniciaram sua igreja como? Um anjo falou comigo, me deu uma visão e eu comecei uma obra. Primeiro, característica de uma seita. Segundo, é comum elas ensinarem salvação por obras. A salvação bíblica é só pela graça. Você só crê em Cristo e tudo que precisava ser feito para sermos salvos, Cristo fez na cruz. Essas seitas geralmente dizem, é Cristo e mais a penitência, Cristo e mais os dízimos, Cristo e mais alguma coisa que você tem que fazer, Cristo e mais o sacrifício. O sacrifício é algum voto que você faz, alguma oferta que você vai dar. Então isso é a marca típica de uma seita. Eles não negam o sacrifício de Cristo, mas acrescenta alguma coisa que você tem que fazer o sacrifício. Os reformadores diziam que sola fide, é só pela fé. Sola gratia, somente pela graça você é salvo. A outra marca, a terceira marca de uma seita, o exclusivismo religioso. Só tem salvação aqui dentro. E fora dessa denominação não tem salvação. Você não vai encontrar felicidade, você não vai encontrar o evangelho, você não vai encontrar Jesus em outro lugar. Então elas são exclusivistas, sectárias. Se dizem detentoras da verdade. A quarta marca, elas têm um sistema de defesa, de proteção, que é tipo assim, ó, se você sair daqui, Deus vai te amaldiçoar. Se você sair daqui, Deus vai pesar a mão, você vai capotar seu carro. Ah, e outra, não adianta você sair daqui não. Fora daqui você não vai achar Cristo. Então, um sistema de defesa para prender os seus membros. Então, eles vivem debaixo de um jugo, de uma tirania. E a quarta ou quinta que eu poderia acrescentar aqui, há uma redução da pessoa de Cristo e uma exaltação do apóstolo, do bispo, do pastor ou da igreja. Você vê falando mais da igreja e do seu líder do que de Jesus. Geralmente não se prega de Jesus, não se fala de Jesus, ele não tem exclusividade. Porque tanto é que qual que é o slogan? O dia que você pisar nessa igreja, não é Jesus, é a igreja. Porque quando você entrar, quando você fizer parte, o que eu digo para você? Apocalipse 18:4. Sai dela, povo meu. Corre dessas igrejas. Paquito, e sobre os últimos dias? Os últimos dias. Será que já estamos neles? Uau! Vilela, a nossa geração é que está mais próxima do fim, porque ela é a última da última. Então não tem jeito, né? Tem que ser a nossa. Jesus disse, Vilela, não disse com precisão que dia ele voltar, mas deixou sinais. Aqui é uma coisa que eu ainda não vi no seu podcast alguém falar. Todo mundo quando fala de sinais, terremotos, guerra, tal, não. Existem duas categorias de sinais da volta. Sinais de certeza
É certeza que ele vem, ele não mentiu, ele vai voltar. E sinais de proximidade, de iminência. 2 sinais. Quais são os sinais de certeza? Mateus 24. E ouvireis falar de guerra, rumores de guerras, fomes, terremotos, falsos profetas. Porém, não é o fim, é o princípio das dores. Que termos esses dores? Jesus assemelhou a volta dele a uma grávida de 9º mês. Dor é a contração. Me fala, quando a mulher grávida tem a primeira contração, significa que vai nascer naquela hora? Não. Mas significa que vai nascer. Opa, vai nascer. Chegou o momento. Corre pro hospital. Como é que ela sabe quando vai nascer? As contrações vão aumentando em número e em intensidade. Ela vai ter mais contrações e mais doídas. Então tá. Pandemia de coronavírus. Guerra na Ucrânia. Acho que foi o terremoto na Turquia, que matou 4.000 pessoas. Ah, sim, sim. Turquia. Então, sinais. Sinais de certeza. Não posso falar. Jesus está perto. Por quê? Porque terremoto sempre teve. Fome Vulcão. sempre teve. Vulcão, peste negra, peste bubônica. Matou parte da Europa. Espanhola. Claro que à medida que o fim se aproxima, esses sinais vão se intensificando. Por exemplo, quando você era pequeno, você via falar de um grande terremoto de 5 anos. Hoje é todo mês. Então são sinais Furacões. que, quando você vê, Jesus falou disso, ele vai voltar. Eu tenho certeza. Sinais de proximidade. Quando Vilela ver, agora ele vai voltar. Está perto. São 2. 1 Tessalonicenses. Ninguém se engane, porque não será assim, não será o quê? A volta de Jesus não acontecerá sem que, aí ele menciona 2 sinais, venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado. Apostasia e o anticristo. São esses os sinais de certeza. Esses são os sinais. Apostasia, o que é apostasia? O abandono da verdade. Quando a gente pensa em apostasia como vai todo mundo virar ateu, não. Apostasia é o crescimento de igreja falsa. Vão deixar a verdade para seguir mentira. E há de ser que nos últimos tempos se apostatarão uns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, e tendo comichão no ouvido, amontoarão para si doutores segundo as suas concupiscências. Eles não conseguirão mais ouvir a verdade, e vão deixar a verdade para ouvir as fábulas, essas coisas miraculosas, malucas que aqui em São Paulo está cheio. Então, esse é um sinal. O que é apostasia? Vamos lá. A Bíblia diz assim: nesse tempo, o amor, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Multiplicar a iniquidade. Vilela, Deus vai tirar os freios do homem. Vamos ver cada coisa sem regras, sem leis, sem fronteiras para o pecado. Esse sinal, acredito que está começando a ficar. Quando eu achei que já tinha visto tudo, quando a menina em um museu tocou em um homem nu, aquilo ali não era nem o começo de nada. As aberrações que estamos vendo. O que é? Multiplicar a iniquidade, o pecado ia se alastrar, o amor se esfriaria. Que amor? O amor ao próximo e o amor a Deus. Os homens seriam sem afeições, Vilela. Os homens seriam como animais. Os homens se tornariam essas pessoas desenfreadas, sem regras e sem leis. Que é o que está acontecendo. Imagina quando aprovou o aborto, foi na Argentina, as pessoas saíram às ruas, festas, fogos, para comemorar a morte dos inocentes. Que isso? Que sociedade é essa, meu Deus? Agora está sendo votado aí para até 12 semanas. Por que não então espera tirar teu parto, pega um pau e mata? Que isso? Vilela, se você matar uma foca, 10 a 12 anos de cadeia. Se matar um homem, talvez fique 3. Que é isso? Uma tartaruga. Não mate tartarugas. É perigoso você ter uma prisão perpétua. Mas homens, olha só a inversão de valores. Vilela, patrocinar a cirurgia de mudança de genitália para menor de 18 anos sem consentimento do pai, patrocinada pelo SUS. Que é isso? Claro, todo mundo tem direito de fazer o que quiser com a vida e com o corpo. Mas uma criança que não sabe decidir nada
e sendo patrocinado isso. Não pode nem dirigir. Aí o que acontece? Vamos imaginar que a apostasia é uma carniça. O anticristo é o urubu. O que atrai o abutre, as aves de rapina? Os cadáveres, a carniça. Quando a apostasia, esse mundo, essa iniquidade se tornar sem freios, vem a cereja, o anticristo. Aí ele vem. Quando nós vimos esses dois sinais... O anticristo não é o demônio. Não. O anticristo é o quê? Se Cristo é a encarnação de Deus, o anticristo é a encarnação de Satanás. Ele é o enviado de Satanás. Então, quando ele vir, provavelmente, a Bíblia chama ele de a besta que sai do mar. Poder político e militar. Então, existe a besta, sistema, e o cabeça do sistema. Você aprendeu o que é isso? Primeiro século, o Império Romano era a besta. Era um sistema. Mas esse sistema tinha um cabeça, Nero, que massacrava os cristãos. Então, é um sistema de governo mundial, político e militar, que vai ter o seu cabeça, um governante mundial, a serviço de Satanás, com a finalidade de implantar o seu reino, o seu governo, e perseguir os cristãos em um tempo que chamamos a Grande Tribulação. Quando nós vimos tudo esse cenário sendo montado, aí sim, Cristo está às portas. Essa é a ideia. E o arrebatamento vem quando? Quando a gente olha para a Escritura, Vilela, a gente entende que o arrebatamento vem no final da Grande Tribulação. Por quê? Ah, no final? No final, porque Apocalipse 13 está escrito: foi dado à besta que pelejasse contra os santos e os vencesse. Ué, mas se os santos não vão estar aqui, quem é esses santos que ela está pelejando? Porque veja só, a era do anticristo se dá na última semana de Daniel. Daniel profetiza 70 semanas. Nós estamos em qual agora? Na última, 70ª. Só que a última semana é dividida em duas metades, 3,5, 3,5. Nós estamos na primeira metade da última semana, que é o milênio. É o tempo, o governo de Cristo, da igreja, o avanço do reino, é a pregação do evangelho, é as missões, ok? Aí nós vamos entrar no fim do fim, a última metade da última semana. Ela é destinada para quem? O anticristo. Num período que chamamos Grande Tribulação. O que é tribulação? Por que alguns dispensacionalistas acreditam que a igreja é arrebatada antes? Porque ela confunde tribulação com a ira de Deus. Não é ira, tribulação é teste. Deus não testa ímpio. Quem é testado e provado é a igreja. A igreja sofrerá a maior perseguição dela sobre o governo do anticristo. É aí que ele vai promover a famosa marca da besta, que as pessoas também não entendem. Entendeu? Então vamos lá. Começa a grande tribulação. A igreja está aqui ainda. É a pedra no sapato dele, ele tem que se livrar dela, que ela é a única que vai se opor a ele. Então vai acontecer o quê? Perseguição, prisão, martírio. Satanás, através do anticristo e o seu governo, vai promover a perseguição inimaginável contra o povo de Deus. Mas o Espírito Santo continua na tribulação? Continua, claro. Continua com o povo de Deus, porque, aliás, o Espírito Santo não sai nunca, porque ele é onipresente. Então essa ideia que o Espírito Santo vai sair, não tem como, ele é onipresente, está em todo lugar ao mesmo tempo. Nesse momento, ele promove o seu sistema, a marca da besta. O que seria? Todo mundo fala que é um chip. Eu vou te provar como que agora essa ideia do chip, eu quero ver os chipionistas vão cair agora. Chipionistas. Ela não pode ser física, Vilela, porque um não convertido pode achar que pode ser salvo apenas por... Não, na minha mão não põe o chip. O chip vai ser colocado... e faz com que todos, grandes e pequenos, seja colocado uma marca na testa ou na mão direita. Ok? Testa. Pensamentos. A marca ideológica. Aquele que se sujeita a esse mundo corrupto, perverso, ama e o adora. E como que ele mostra que ele aceita os conceitos? Com a mão, a prática. Essa é a ideia.
Tanto é que já tem pessoas marcadas. Pastor, a marca da besta já está em uso? Tá. Quem não ama Deus, quem rejeitou a Deus e vive pelo prazer, por esse mundo, que adora o nada, que aceita essas ideologias, que aceita o crime, a maldade, o ódio, já está marcado. E como que ele mostra que está marcado? Ele age, ele atua para o sistema. Aí por que vem a interpretação do chip? Por causa do versículo seguinte, porque ninguém poderá comprar nem vender se não tiver a marca na mão ou na testa. Então é o chip. Se eu não tenho chip, eu não posso ir no mercado e passar. Tipo um cartão de crédito, um criptomoeda, Sim, sei lá. vamos lá. Como é que o senhor interpreta esse texto, pastor? Por isso que eu acho que ela é física. Por causa do texto seguinte, ninguém pode comprar Ou vender. Sabe qual que é a minha resposta? Monarque. O monarca é o anticristo. Isso seria uma grande revelação na live de hoje, hein? Boicote. Olha só, se você for contra o sistema, eles te bloqueiam. Tiram tudo de você. Você não pode comprar e vender. Tá aí. Olha a prova que não precisa ser física a marca. Vamos supor que tem um sistema de governo mundial. Vilela, você tá dentro? Não tô. Tira ele da web, bloqueia as contas dele. Viola, ia falar. O Vilela não pode. Viola era do Corinthians, o jogador lá. O Vilela não pode comprar nem vender. Por quê? Não se sujeita às ideologias deste mundo corruptas, anti-Deus, anticristã, e nem trabalha mão para promover essa corrupção, essas agendas. Vamos imaginar que o anticristo tem uma agenda. A marca é aceitar essa agenda, venerar essa agenda e trabalhar para ela. Mente, irmão. Não aceitar a marca. Não trabalho para essa agenda. Não sirva esse rei. E vai sofrer as consequências. Você não vai poder comprar nem vender como? Bloqueia tudo. Hoje, se tirar você do mundo digital, acabou. Acabou. Então, o bloqueio do Monark, para mim, foi uma bomba para os chipionistas, porque provou que você pode ficar sem comprar e vender sem ter chip, sem ter nada. Você é bloqueado, você é boicotado, banido. Não vamos aprovar nenhum currículo dele, não vamos aprovar carta de crédito, vamos bloquear suas contas. Pronto. Era assim no primeiro século, já tinha marca no governo romano. Os crentes eram dispensados dos cargos públicos, cobrados duplos impostos. Ah, é? Era por causa de não aceitar a marca, adorar o imperador. Entendi. E outra parte que a gente consegue interpretar que a marca não é física, sabe qual é? É que os crentes também têm uma marca. O diabo não imita tudo? O diabo queria mandar no mundo, o mundo é de Deus. Deus mandou o seu filho, o diabo mandou o seu filho, o anticristo. A Bíblia diz que os filhos de Deus também têm uma marca, não é física. Uma marca é um selo. Qual selo? O Espírito Santo. Deus sela os seus filhos com o Espírito Santo. O diabo sela os seus filhos com o Espírito do diabo. Nós temos uma marca, o Espírito Santo, o selo da promessa. Está em Efésios 4, em Apocalipse capítulo 7. Portanto, a marca da besta também não é física, é espiritual, é ideológica, é filosófica, é religiosa. E o 666, o que Então, o 666 é o número de um homem, né? Eu fico com William Hendricks. Como o diabo é um falsário, 7 é o número de Deus, o número da perfeição. E o diabo só consegue chegar até 6. 6 é quase 7, mas nunca é o 7. Então ele é um derrotado, um frustrado. Ele é sempre uma imitação barata de Cristo e do Senhor Deus. É isso. Então todos aqueles que aceitarem a marca serão juntamente com ele derrotados e fracassados. Mas 666 é um código para um nome? Não. Tem várias teorias. Sim, né? sim. Aí muitos usam a gematria, colocando letras em números. Por exemplo, muita gente já somou Adolf Hitler da 66. Já falaram que é o www também, né? Não, isso aí é balela. Por exemplo, na época de João, Flávios Titus Domicianos. Se somar, dava 66. Entendi. Alguns Vai fazendo aquela adaptada, né? mas não é esse o sentido.